Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, como de costume, no nosso culto de terça-feira, deixamos os avisos e a palavra de oferta para o final. Amém? Então vamos direto para a palavra de Deus. Quantos querem receber a palavra do Senhor? Aleluia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 23, do versículo 24 ao 29. Sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 23, do versículo 24 ao 29. Abra a sua Bíblia. Diz assim: Então se levantaram eles e foram a Zif, diante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Gesimom. Saul e seus homens foram ao encalço dele. Isto foi dito a Davi, pelo que desceu para a penha que está no deserto de Maom. Ouviu Saul, perseguiu Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte e Davi e seus homens da outra. Apressou-se Davi para fugir, para escapar de Saul. Porém, este e seus homens cercaram Davi e seus homens para os prender. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de En-Gedi. Feche os seus olhos. Queridos, a presença de Deus nesse lugar é maravilhosa. A presença de Deus nesse lugar é muito forte. A presença de Deus nesse lugar é palpável. Da Garaçuribás. O Senhor tem feito uma obra, o Senhor tem quebrantado a terra, o Senhor tem quebrantado os corações. Obrigado, Senhor, pela tua santa presença. Obrigado, meu Deus, pelo agir do teu Espírito. Fala ao coração do teu povo. Pessoas que chegaram aqui com medo serão, em nome do Senhor Jesus, tomados pelo Espírito Santo, que lança por terra todo o medo e vai andar debaixo da segurança da palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão buscando uma direção nessa noite, estão com a mente confusa, no meio do vale, ó Deus, não sabem qual a direção. Hoje remove essa pedra de tropeço, porque isso é engano, é laço de demônios. Que haja a direção do Senhor no coração da tua noiva. Mas, ó Deus, que o teu Espírito tenha total liberdade para falar ao coração de cada vida nesse lugar. Eu te agradeço e peço a tua bênção, não somente sobre aqueles que aqui estão, mas que nos ouvem através da rede social ou nos ouvirão, em o nome do Senhor Jesus. Queridos, nós estamos ainda debaixo dessa unção maravilhosa, conquistando o essencial, e o tema de hoje é nunca desista. Diga comigo, nunca desista. Amém. Irmãos e irmãs, quanto às questões naturais da vida, o essencial, preste atenção, o essencial, ele pode ser mudado de acordo com a necessidade. É um pouco complexo, mas os fatos da vida são únicos, mas no que se diz respeito ao coração do homem, muitas coisas para uns são essenciais, para outros não. Tem coisas que são importantíssimas na vida de uns, tem coisas que são praticamente descartáveis na vida dos outros. Nós podemos entender que é essencial aquilo que o nosso coração se interessa ou se lança para receber
E para muitos, nós vamos entender que o essencial é o quê? O essencial é finanças. O essencial pode estar ligado a dependências, até mesmo química, né? Eu preciso do meu remédio, senão eu tenho dor de cabeça, eu tenho crise, eu tenho problema, isso é essencial na minha vida, eu preciso disso, daquilo outro. Ou o essencial pode ser exatamente na área da saúde, ou então aquilo que é essencial pode estar voltado para relacionamento. Eu não vivo sem meus filhos, eu não vivo sem meu marido, eu não vivo sem fulano. O que é essencial para nós humanos? Ela vai dentro de alguns entendimentos, em muitos aspectos, para cada um de nós. Mas de todas essas coisas que nós julgamos ser essencial no dia a dia, eu creio que se nós pegarmos num ponto de equilíbrio, nós vamos chegar a um denominador comum, que todo mundo diz: o essencial é o quê? O essencial é que se cada um de nós tiver saúde, ter o que comer e ter o que beber, o resto a gente corre atrás. É ou não é o que a gente fala? Né? A gente, não, temos saúde, temos o que comer, o que beber, o resto a gente corre atrás. Agora, escute algo importante. Se as pessoas têm saúde, comida e bebida, elas são realizadas? Elas deixam de ficar tristes? Elas vivem 24 horas por dia regozijando, dando glória a Deus, porque tem esses 3 elementos básicos. Isso resolve o problema da humanidade e reduz o homicídio, reduz as crises humanas de depressão, de insônia. Isso resolve tudo para nós. Eu quero te fazer pensar debaixo da palavra que o Senhor trouxe ao meu coração nessa noite, porque se isso fosse uma verdade absoluta, querido, as pessoas não entrariam em crise pela falta de um pouco de dinheiro. As pessoas não entrariam em crise por questões familiares. Tem uma crisinha ou outra no meu casamento, mas eu estou com saúde, eu estou com dinheiro, tenho que comer, tenho que beber, isso aqui a gente vai resolver e eu não estou triste. É assim que a gente se comporta, é assim que a gente vê o ser humano. Eu quero te fazer compreender que essa verdade que nós dizemos muitas vezes, ela não consegue se encaixar 100% na vida do homem, porque quantas pessoas pensam em desistir de tudo porque fizeram uma fofoca no seu nome. Eu não esperava que lá no meu ambiente de trabalho fulano fosse tão mentiroso. Eu não esperava que o meu vizinho fosse um traste. Eu não esperava que dentro da igreja eu ia ver o que eu vi. Eu desisto, eu não vou mais mexer com isso. A verdade, querido, é que esse essencial de comida, bebida, saúde e tá tudo bem, não é assim que funciona no todo, porque as pessoas se entristecem por muito pouco. As pessoas deixam de abraçar uma pessoa que amanhã nem sabe se vai estar pisando sobre a terra por muito pouco. As pessoas deixam de telefonar, de ligar, de mandar uma mensagem, de dar um abraço, um sorriso, por muito pouco, que não é essencial, mas aquilo na vida. Por que você não pode viver um pouquinho sem essencial? Por que nós não podemos viver sem o essencial ao qual nós julgamos aqui? Por que eu não posso viver um dia sem ter um problema com alguém que pisou no meu pé? Aquilo ali não vai me matar, mas eu fico incomodado e eu firo pessoas porque eu estou ferido. Eu fico incomodado e eu me isolo por causa de comportamentos aleatórios que aconteceram à minha volta. Então, nós vamos percebendo que existe uma lacuna nesse entendimento. E é sobre isso que o Espírito Santo hoje vai ministrar o seu coração. Como Jesus fez, por exemplo, vamos pegar 2 exemplos apenas. No Novo Testamento um, no Velho Testamento outro. No Novo Testamento, vamos para João capítulo 4, que fala sobre a mulher samaritana. Ela tinha comida, ela tinha água, tinha bebida e ela tinha finanças. Ela não tinha problema financeiro, mas ela era uma mulher triste, uma mulher abalada, uma mulher que tinha problema onde? Relacionamentos. Por aí a gente já vai vendo que não é tão só, tendo esses 3, eu sou a pessoa mais
mais feliz do mundo. Não é bem assim. Outro exemplo de uma pessoa no Velho Testamento, 1 Samuel, capítulo 1, vai falar sobre Ana, mulher de Elcana, que veio a ser mãe do profeta Samuel, que ungiu o primeiro rei de Israel, segundo o coração de Deus, não segundo os homens, que foi Davi. Ela tinha dinheiro, tinha muitos recursos, ela tinha o que comer, o que beber, tinha, ela tinha o básico, o essencial, tinha, mas ela era uma mulher angustiada de espírito. Ah, pastor, ela tinha problema de saúde, ela era estéril. Deixa eu te falar uma coisa, ser estéril não matava ninguém. A maioria dos casos de esterilidade não é um caso de morte, é um caso de não poder produzir filhos, mas não significa que vai morrer, que vai ter menos saúde, nada disso. Então vamos colocar debaixo desse entendimento que ela não tinha um problema necessariamente de morte por causa da saúde, e nem de nenhuma, digamos assim, nada a cercava de impedir de fazer qualquer atividade, mas era uma mulher angustiada de espírito, e ela chorava, porque faltava alguma coisa que ela julgava ser essencial na vida dela. A questão e o fato, irmãos, é que depois que o homem alcança, é aqui que é o ponto, depois que o homem alcança aquilo que o incomoda, você não tem garantia nenhuma que depois de alcançar isso, você vai ser 100% realizado, que nada mais vai tirar lágrima dos teus olhos. Você não tem garantia nenhuma que se eu alcançar isso na minha vida, nada mais me entristece. Se vier essa cura dessa vez, eu faço um voto diante de Deus: nunca mais eu vou faltar um culto, nunca mais eu vou deixar de orar, nunca mais vou fazer isso. Querido, tem muita coisa da nossa vida que a gente falou que se alcançasse, nós alcançamos, ainda nós nos entristecemos, às vezes por muito pouco. Por muito pouco. Abra o seu coração e compreenda que tem algo que realmente é essencial, e sem esse algo, tudo que você alcançar, e pode ser coisas grandes, pode não fazer sentido nenhum na sua vida. E de verdade, irmãos, comida, bebida, água, tudo isso tem muito valor, mas de verdade, biblicamente, uma coisa essencial vai te dar todos os outros suportes que você precisa, chama-se Deus. A partir desse ponto, desse entendimento que Deus tem que ser aquilo que é absoluto na sua vida, é que você tem que buscar as outras coisas. Olha o que Jó diz em capítulo 8, versículo 14. Jó, capítulo 8, versículo 14. A minha tradução diz assim, ó: o homem sem Deus não tem segurança. Sua vida se sustenta numa teia de aranha, muito frágil. Quem já viu uma teia de aranha? Quem já arrancou essa teia de aranha com a própria mão? Teve alguma dificuldade? Qualquer vento derruba. Agora olha a comparação que Jó faz. A vida do homem é frágil sem Deus, ela não se sustenta. E aí você imagina uma simples teia de aranha que você arranca com uma mão, qualquer criança tira, e ele faz essa comparação. Assim são os planos dos homens, se Deus não estiver como aquilo que é absoluto, essencial. Tudo da noite para o dia é como um castelo de areia, pode desmoronar. Jó fala da seguinte forma: que o homem sem Deus não tem segurança, e sua vida se sustenta numa teia de aranha muito frágil. Agora, livro de Jó, né? O essencial não é a comida, nem só de pão viverá o homem. O essencial não são as coisas. O essencial, preste atenção, é Deus acima de tudo na minha vida. Deus acima da minha fome, Deus acima da minha sede, Deus acima dos meus desejos, Deus acima de tudo em nossos corações. Quando eu começo a entender isso, querido, então eu começo a entender que mesmo que me falte tudo, se eu tiver Deus, não me faltará nada. Quem está entendendo? Eu não estou aqui para ser romântico, querido.
Eu não estou aqui para falar uma palavra assim, nossa, que bonito. Não, não, eu estou pregando a viva e pura palavra de Deus. Que quando nós temos Deus acima de tudo, como é que nós funcionamos? Como é que eu realmente, de fato, eu testifico que Deus está acima de tudo na minha vida? Quando eu agrado a Deus, quando eu busco a Deus, quando eu tenho temor de Deus, e com esse temor eu obedeço a Deus. Se eu digo que Deus é acima de tudo na minha vida, mas eu busco mais as outras coisas do que Deus, Ele não é minha prioridade absoluta. Se Deus não é buscado como nós buscamos o nosso salário mensal, se Deus não é buscado como nós buscamos a nossa saúde, se Deus não é buscado como nós buscamos agradar a nossa família, esposa e filhos, se Deus não é buscado, não é temido mais do que a polícia, se Deus não é realmente exaltado mais do que qualquer outra coisa, se nós não submetemos mais a Deus do que qualquer outra coisa, é porque Deus está até num nível na nossa vida, mas não é absoluto. Porque quando Deus tem um nível absoluto nas nossas vidas, significa que Ele é mais importante do que qualquer outra coisa. E isso, querido, faz toda a diferença. Mateus 10:37. Projeta isso aqui para mim, Mateus 10:37. Consegue ou está ocupado aí, gente? Consegue, né? Mateus 10:37. Diz assim: Jesus falou: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno. Tem gente aí? Epa, no 3 vamos ler. 1, 2, 3 e quem ama não é digno de mim. Quem ama de cá ganhou. Uma salva de palmas, irmãos aqui, nota 10. De cá perderam, gente. Dá chance no próximo texto vocês verem se reage, porque senão o lado de cá vai ganhar e vocês vão ficar sem prêmio. Gente, você já parou para perguntar por que Jesus fez isso? Já parou para perguntar por que Jesus declara isso daí? Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim. Não é simplesmente, porque Ele é Deus. Não, para pensar. Isso aqui é algo que é preciso compreender no seu coração. Porque o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Lembra disso? O primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Jesus vem e fala: olha, quem amar mais pai e mãe do que a mim, não pode andar comigo, não pode vir para o meu reino. Jesus, ele realmente reitera essas palavras. E ele fala: olha, não pense que eu vim trazer paz, eu vim trazer espada. E que contexto Jesus fala isso? Sobre família. E aí ele fala: olha, dentro de uma casa vai ter separação, por causa de quê? Por causa de confusão? Não, por causa de mim. Jesus estava falando, e até hoje isso acontece, irmãos. Quantos cristãos convertidos foram deserdados por suas famílias porque se converteram a Cristo? Jesus estava falando algo simples. Deixa eu te perguntar, o que é mais importante? Família ou Cristo? Não é perigoso isso? Não parece que é a mesma coisa? Não, pastor, não faz sentido, essa pergunta é feia. Não pode perguntar sobre isso, porque falar que a família e falar Jesus é a mesma coisa. Não é. Porque uma família unida sem Jesus não é nada. Uma família unida sem Deus é uma família caminhando para a perdição. Mas quando Cristo entra naquela família, então há salvação. Por isso, uma pessoa dentro de uma casa que se converte é tudo o que Deus precisa para salvar uma família. Quem está entendendo? Quantos, queridos irmãos islamistas que serviam a Maomé, que já leram Alcorão
uns 500 vezes, desde de crianças, e aí de repente tem um encontro genuíno com Jesus, e eles se convertem ao Deus da Bíblia Sagrada, e sabe o que acontece com a família? Fica unida? Não, bota para fora, expulsa de casa. Você não é mais meu filho, você não é mais minha filha, você não é mais meu marido, você não é mais minha esposa, seja qual parte da família for, ele remove, porque agora essa pessoa ama mais a Jesus do que tudo. E então naquele momento a espada, a separação, no futuro aquele testemunho pode converter aquela família? Pode, mas Jesus deixou claro, olha, quem amar mais alguém nessa vida do que a mim, não é digno de mim. Jesus coloca a máxima de pai e a máxima de filho, mostrando dentro desses relacionamentos a sua importância, colocando, olha, eu sou essencial para salvar sua família. Eu sou o essencial para salvar seus filhos. Eu sou o essencial para salvar seu marido, sua esposa, sua empresa, sua saúde. Tudo depende de mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a... Abra seu coração para isso, querido, e comece a entender que as outras coisas que nós julgamos essenciais não são. Nós julgamos muito importante uma série de coisas, e Jesus fica mais ou menos no meio, mas não no centro, um pouquinho de lado, porque se aparecer outra prioridade, Jesus, com licença, chega um pouquinho para cá, porque tem algo mais essencial aqui no momento, depois eu te arrasto para cá de novo. A verdade nua e crua é essa, querido. Você já parou para pensar que muitos, quando perde alguém que ama de verdade, quer acabar com a vida? Não, fulano, se fulano morrer, eu não continuo o meu caminho. Para mim, se eu perder isso, se eu perder aquilo. E quando acontece isso, irmão, irmã, entenda uma coisa: é preciso que cada um de nós venha compreender aqui dentro, no coração, que Deus precisa que no seu coração abra-se um espaço para que a vida continue, mesmo quando pessoas se vão no nosso caminho. A vida precisa continuar quando alguns não existem mais, porque quando nós abrimos espaço para a vida continuar, nós estamos abrindo espaço para Jesus reinar acima de tudo. João 14,6, mais uma vez: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós abrimos qualquer coisa como o mais essencial do que Jesus, nós estamos, querido, pecando contra Deus. Pastor, mas é sério assim? É sério assim, porque se Ele não for mais importante do que tudo para nós, de maneira alguma nós conseguiremos atingir a fé da sua graça maravilhosa, que morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos ser salvos. Portanto, qualquer que seja a situação, querido, Deus precisa estar no centro. Deus precisa ser o essencial na sua vida. A partir desse ponto, seu trabalho, a partir desse ponto, sua família, a partir desse ponto, seus sonhos, a partir desse ponto, seu crescimento, a partir desse ponto, suas conquistas, mas Deus sempre como prioridade máxima no meu coração, no seu coração. Seja o que for. Pastor, mas o meu sonho é de Deus. Pastor, você não está entendendo. Ok, nem a obra de Deus pode estar maior no seu coração do que o próprio Deus. O relacionamento com Deus acima de tudo, mais do que qualquer outra coisa. O fato de sermos pregadores do altar não pode tirar aquilo que é mais importante, que é o momento de ficar de joelhos dobrados a sós com Deus, que é o seu momento de orar sozinho. Ah, mas eu estou fazendo a obra com Deus. Se só fazer a obra fosse importante, Jesus não tinha mandado aos seus servos entrar para o quarto, fechar a porta e falar ao Pai em secreto. Mostrando que mesmo que eu seja um líder, se eu não tiver tempo de relacionamento com Deus como prioridade, ainda assim eu estou me relacionando com a obra, mas não estou relacionando com Deus da obra. Quando Deus é essencial em meu coração, irmão e irmã, Ele tem um lugar de primazia, é acima de tudo. Posso ouvir um amém?
Pastor, mas por que é tão importante entender isso? O senhor leu um texto de Davi, até agora não falou nada do texto de Davi. Pois é. Por que é tão importante entender que Deus é o centro? Eu vou te falar agora porque que tudo isso aqui é importante. No texto que nós lemos de 1 Samuel, Davi encontrava-se da seguinte forma. Não perca a linha de raciocínio que o Espírito Santo está construindo dentro dos nossos corações. Davi já tinha sido aclamado pelo povo, derrotado Golias, já tinha vencido várias batalhas. Saul já estava perseguindo Davi. Davi já tinha ficado triste, corrido para a caverna de Adulão, juntou com ele os guerreiros. O profeta já tinha profetizado, ele saiu da caverna. Uma cidade chamada Keila tinha sido atacada. Davi perguntou: Senhor, com o meu exército pequeno, eu devo atacar os filisteus, sim ou não? Deus falou sim. Os homens ficou tudo cheio de medo. Falou: Senhor, tem certeza, a galera está com medo, o povo não está querendo muito jejuar não. E o que a gente faz? Tem que ir, vai que você vai vencer. Ele vai, derrota os inimigos. Aí Saul descobre que ele está lá e vem com tudo, com o seu exército inteiro. E aí ele pergunta: Senhor, eu ajudei o povo dessa cidade, eles vão me entregar para Saul? E Deus fala: meu filho, foge daí que esse povo é tudo dedo duro, eles vão te entregar. Olha só que interessante. Aí não tinha como, Deus já tinha revelado que o povo que ele tinha salvado era o mesmo que ia entregar ele para Saul. Ele foge, e quando ele foge para o deserto, Saul perde ele de vista, não dá mais para correr. Até que então, no texto que nós lemos, acontece que Saul fica sabendo mais ou menos onde Davi estava. Imagina você que era mais ou menos em Caldas Novas, ali na Praça Mestre Orlando. E o exército de Davi descobriu que ele estava aqui e rapidamente tomou toda a serra. Dá uma distância boa, sim ou não? De longe, com as árvores, não dá para ver. Mas Saul fechou todas as entradas e saídas de Caldas Novas, da parte em que Davi estava. E então, o que aconteceria com Davi? Seria capturado. Qual que era a intenção de Saul? Não é capturar não, irmão, era matar. Qual que era a intenção de Saul? Matar. Davi ia morrer. Aí o que acontece? Acontece, querido, que quando Davi está ali no meio dessa situação, era só questão de horas ou talvez dias para que eles pudessem ser capturados e morrer. Veio um mensageiro de Saul. Olha só, Davi não tinha para onde correr, Davi não tinha mais nada que fazer. Veio um mensageiro de Saul e diz: Saul, os filisteus estão invadindo a sua casa, a nossa terra. E o que acontece? É que Saul tem que desistir de capturar Davi para proteger a sua terra, para proteger Israel, para proteger o povo de Deus. E então ele desiste de capturar Davi. O que eu quero com essa história, queridos, é te fazer entender que aquele que tem Deus como prioridade, como primazia, como essencial, absoluto, nunca pode desistir em nenhuma circunstância. Pastor, mas você não está entendendo, todos os exames já deu tudo errado, não tem mais como ter esperança. Não desista. Pastor, mas o nosso relacionamento já não tem mais como continuar. Não desista. Pastor, eu já tentei isso, eu tentei aquilo, as dívidas tomaram uma proporção gigantesca. Eu não tenho mais como pagar, eu não tenho como mais fazer nada sobre essa situação. Seja qual for a situação, se Deus estiver como prioridade essencial, absoluto na sua vida, da onde você menos espera e nem entende, vai vir o escape de Deus, porque aquele que busca a Deus como prioridade máxima nunca será abandonado pelo Deus Todo-Poderoso. Pode aplaudir o nosso Deus. Queridos, Davi era um homem que priorizava Deus acima de toda circunstância. Gente, Davi priorizava tanto Deus, que um dia que ele quis um pouquinho da água da fonte de Betesda, da fonte ali, né, que era do campo dos inimigos, os 3 guerreiros mais perigosos de Davi foram lá, entraram no acampamento inimigo, pegaram água e trouxeram para Davi.
Davi não bebeu essa água, sabe por quê? Era Deus em primeiro lugar. Se tem uma honra para mim, maior do que eu já dei para Deus, ele derramou a água em honra, em libação ao Senhor. Você entende o que é isso? Alguém que prioriza Deus acima de tudo na sua vida e no seu coração. Davi era assim, e nesse momento, querido, Davi não tinha nada o que fazer a não ser esperar ser capturado, ser morto. Mas ele confia num Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E então quando chega esse mensageiro e diz: Saul, nós fomos invadidos. Ou seja, o recurso de Davi tinha acabado, sim ou não? Como estão os seus recursos? Ainda tem uma saída para você? Ainda tem uma esperança? Para Davi não tinha mais nenhuma. Zero. Para Davi não tinha mais nenhum buraquinho para se esconder. E eu vou te falar uma coisa: Davi ia morrer sim. E eu te afirmo com toda certeza. Pastor, como é que você sabe que Davi ia morrer? Porque senão Deus não tinha dado o livramento. Se eles fossem vencer a batalha, Deus não precisava remover Saul de lá. Mas ele ia morrer. E Deus falou: não é a hora, vocês não vão ser entregues. E Deus traz algo que muda. Gente, a mensagem que foi trazida ao rei Saul foi algo simples ou algo complexo? Pode falar sem medo que você não vai errar não, vai ganhar nota 10. Mais água, por favor. Pode falar. Simples ou complexa a mensagem? Muito simples. Qualquer criança podia dar um recado daquele? Podia. Qualquer pessoa podia dar um recado. A mensagem não era complexa. Algo simples aconteceu. O mensageiro vem, Saul, o pessoal invadiu. A mensagem era simples. Só que algo simples, na hora certa, se torna algo sobrenatural para salvar os seus escolhidos. É aí que está o grande segredo de Deus. A hora certa de tomar a decisão. A hora certa de Deus da sua vida. Para o seu casamento, para as suas finanças, para os seus negócios, para o nosso ministério. Não é que é algo, gente de fora que vai olhar e vai falar: não, isso daí foi sorte. Foi só uma mensagenzinha que chegou, ele investiu e aconteceu isso na vida dele. Não, isso aí foi só para eles vão ser sorte. Para você é o escape de Deus. É a visão de Deus, é a graça de Deus, é o milagre de Deus. Para eles vão ser, mas isso aí, quem disse que isso foi Deus? Eles podem até não saber, mas para você vai dançar de alegria, porque é o escape do livramento de Deus que você precisava. Quando nós, querido, colocamos Deus acima de tudo em nossos corações, e Ele é verdadeiramente o essencial, nós começamos a viver milagres como esse. E coisas simples passam a ser poderosas, porque vem na hora certa, para sua casa, para os seus filhos. A amizade que precisa surgir na hora certa. O amigo que precisa acontecer, qualquer um pode ter um amigo, pode, mas tem pessoas que te distanciam de Deus, e tem pessoas que te aproximam de Deus. Tem pessoas que te ajudam, e tem pessoas que atrapalham. Então o chegar, o sair, tudo depende da nossa dependência total de Deus. Nossa dependência do Cristo Redentor. Nossa dependência nas orações, nas nossas vidas como um todo. Escute, se lutarmos firmados nos recursos naturais, se lutarmos e nos apoiarmos em pessoas, nós podemos desistir do nosso casamento, vou desistir da igreja, eu vou desistir da minha empresa, do meu sonho, do meu trabalho, eu vou desistir, se lutar apoiado nessas coisas, querido, achando que, não, eu tendo isso aqui para mim está tudo bem. Não é sobre isso aqui, é sobre Deus acima disso daqui. Não, mas se pessoa A, se pessoa B, não. O essencial primeiro, querido, é buscarmos o Senhor acima de tudo. Porque nós nos frustramos, queridos, em qualquer ambiente onde tem ser humano.
porque nós somos passíveis de erros. Nós fazemos, como o bispo falou domingo, nós fazemos projetos que às vezes parecem muito bons aos nossos olhos, mas no final só Deus sabe se realmente vai dar certo. Sonhos, planos, Deus precisa estar realmente acima de tudo. Sabe o que acontece quando nós, como Davi, colocamos Deus acima de tudo? Deus olha do céu e fala para Davi: achei um homem segundo o meu coração. Qual é o perfil desse homem? Que faz toda a minha vontade. Qual é o perfil do homem, da mulher de Deus? Aquele que faz toda a vontade de Deus. Não é parcial. Pastor, mexe comigo nessa área, mas não mexe com essa. Isso aqui nem toca, porque eu não estou aberto para isso. Não é sobre o que o pastor quer, querido. É sobre o que Deus quer nas nossas vidas. É sobre onde Deus quer chegar nos nossos corações. Porque quando Ele fica como essencial, acima de tudo, mesmo que você arranque lágrimas dos olhos, mesmo que o seu corpo se encha de cicatrizes, mesmo que todos os recursos pareçam acabar, entenda algo importante: o Senhor vai trazer uma resposta, muitas vezes na simplicidade, mas que por ser na hora certa, vai te salvar de qualquer situação que seja. Eu não sei o quanto você compreende isso, o quanto o seu espírito se apega nessa palavra, mas eu te digo que essa é palavra de esperança para aqueles que verdadeiramente querem ter uma vida aliançada com o Senhor. Uma pessoa que quer realmente que o seu casamento, a sua saúde e tudo em sua vida seja realmente aos pés da cruz. Aquele que coloca toda a sua confiança em Deus nunca será abandonado por Deus. Você entende o que é isso? Declare isso para quem está perto de você. Aquele que coloca toda a sua confiança em Deus, toda confiança em Deus, nunca será abandonado por Deus. Pastor, e como é que Deus vai fazer isso? Ele vai te dar sabedoria, porque você colocou nele toda a sua força, toda a sua esperança. Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar força, Ele vai te dar inteligência, Ele vai te dar graça para poder honrar os seus compromissos com você mesmo. Porque às vezes nem um compromisso conosco mesmo a gente honra. Amanhã eu vou começar tal compromisso, e não começa. Você precisa do quê? De uma força de Deus. Por que uns têm e outros não têm? Ah, pastor, é porque a vida do fulano é mais fácil. Não. Comece a depender de Deus em tudo: sabedoria, fé, dedicação, tudo para que você possa superar os seus desafios e cumprir sua missão, igual Cristo cumpriu a dele. Nós temos uma missão, cada um tem a sua missão, e aquele que depende de Deus vai cumprir a sua missão. Quantos creem e confiam no Senhor? Pode ficar de pé, por favor. Bem rapidinho. Obrigado, Senhor. Preste atenção. Quando Jesus diz sobre pai e mãe e amor, família, Ele estava dizendo o essencial para salvar vocês, que vocês se amam tanto, sou eu. Quando Jesus fala sobre a viúva pobre, que lança ali aquelas 2 moedinhas, e Ele fala: ó, essa mulher me agradou mais do que todo mundo aqui. Ele estava falando: o essencial para te prosperar sou eu. Quando a mulher samaritana, reclamando porque estava no 5º casamento e as coisas ainda não estavam do jeito que ela queria, Jesus vai falar para ela: eu sou a ressurreição. Não, perdão, ele fala para ela que eu sou a água da vida. Quem beber dessa água nunca tornará a ter
sede. Você está com sede de relacionamento, querida? Eu vou saciar toda a sede do seu coração, porque seu relacionamento ser saudável começa aqui em mim. Eu sou o essencial. Quando nós entendemos que Cristo é tudo em todos, Ele fica em destaque absoluto. Projeta para mim Abacuque, capítulo 3, do versículo 17 ao 19. Davi foi um homem que chamou muita atenção, não porque ele não pecou, mas porque ele dependeu de Deus ao extremo. E Abacuque, ele coloca Deus acima de tudo na sua canção. 17. Ele coloca Deus acima de tudo. E ele então faz uma análise. Olha para mim, tenha coragem de fazer o que Abacuque fez. Se eu perder minha casa hoje, se cortar meu salário a partir de hoje eu não ganhar mais nada, se tudo der errado e não tiver mais nenhuma fonte de recurso, ainda assim eu exultarei no Deus da minha salvação. Não é a comida, não é a finança, não é os recursos, não é isso que é o essencial. O essencial na minha vida é Deus. Eu não estou falando que Deus vai tirar nada, pelo contrário, Ele vai acrescentar muito mais. Mas como igreja, nós precisamos sempre nos humilhar debaixo desse entendimento. O que vai salvar meu casamento, o que vai salvar minhas finanças, o que vai salvar meu ministério, o que vai salvar o Brasil é o Senhor Jesus, e não nenhuma outra circunstância. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha. 19. O Senhor é o que, igreja? O que é soberano? É do jeito dele. Ué, mas faltou leite, faltou carne, faltou os animais, faltou plantação. O Senhor é o que? Eu vou exultar no Deus da minha salvação, porque eu não entendo. Os pensamentos de Deus são mais altos que os meus. Os caminhos do Senhor são mais altos que os meus. O Senhor é soberano e é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, da corça. Faz-me andar em lugares, faz eu pensar diferente, faz eu não depender dos recursos, faz eu não depender daquilo que é natural. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar